eu trago o desfecho de mais um caso, mais um que nós estamos acompanhando desde o começo. É o assassinato do senhor Adilino, esse aqui da foto, ó. Me lembro perfeitamente da história. Esse homem tinha 64 anos quando ele foi encontrado morto nesse local que vai aparecer na tela, ó. Uma estrada de terra na zona rural de Indaiabira, no norte de Minas. Ele tinha ferimentos pelo corpo, provavelmente causados por agressões, e uma marca de tiro. A polícia investigou, o corpo estava perto da caminhonete dele, que estava parada no acostamento. A polícia investigou e descobriu que ele foi assassinado numa emboscada que envolveu 4 pessoas, entre elas um sobrinho dele, um verdadeiro traidor, né? Um sobrinho que participa do plano para matar o próprio tio. Olha isso. Enfim, esse crime teria 2 motivações. Uma disputa de terras e a questão de um forno de carvão que teria sido quebrado e o dono alegava que o Adilino era o responsável por isso. Esse mesmo dono já era uma pessoa com quem ele travava uma disputa aí por um pedaço de terra. Esse homem, que é apontado como mandante do crime, agora, 10 anos depois do assassinato do Adilino, ele foi preso. Tem a imagem na tela, 10 meses, aliás, 10 anos, aí eu tô exagerando, né? Não tenho nem 10 anos de programa aqui ainda. 10 meses depois do crime, ele foi preso, como você pode ver nas imagens, uma ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. E o Carlos Alberto Júnior conversou hoje com o delegado e nós vamos ver os detalhes dessa prisão agora. Põe no Cidade. O vídeo mostra o momento em que o homem de 46 anos é conduzido para a delegacia. Ele é apontado como mandante do assassinato de Adilino Rocha, de 64 anos, e estava foragido desde dezembro do ano passado. Segundo as investigações, ele reuniu mais alguns indivíduos e, contando com a participação de outros indivíduos, ele deslocou-se até a residência da vítima e, após entrar em briga corporal com a vítima, executou um disparo de arma de fogo. As investigações apontam que pelo menos mais 3 indivíduos estavam envolvidos nesse crime. O homicídio aconteceu no dia 12 de outubro de 2023, na comunidade de Mocambo, zona rural de Indaiabira, norte de Minas. O corpo de Adilino foi encontrado nesta estrada de terra, com hematomas na cabeça e uma marca de tiro. As investigações apontaram que o crime foi motivado pela disputa de terras. Esses indivíduos envolvidos, tais quais a vítima e o autor, disputavam uma região onde há fornos de carvão. Segundo informações, um desses fornos pertencentes ao autor do homicídio apareceu quebrado em determinada madrugada. O autor do homicídio, ele reputou esse dano à vítima, e durante uma tentativa de tirar satisfação ou de cobrar a vítima pelos prejuízos sofridos, o autor do homicídio acabou consumando esse homicídio, né, assassinando a vítima, que tinha 64 anos na data dos fatos. O crime mudou para sempre a vida da família de Adilino, que sofre a perda do ente querido e ainda enfrenta as consequências da disputa de terra que motivou o assassinato. Segundo o filho da vítima, o mandante do crime teria tomado posse de uma área que pertencia a Adilino. Meu pai já tinha entrado com um processo na justiça contra esse cidadão pela ameaça, por invasão, né, da propriedade do meu pai, que nós temos documentação legalizada e também nós temos a documentação falsa que ele apresentava, temos testemunhas, né, temos provas de que essas documentações dele são forjadas. Também quero deixar aqui a nossa indignação com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, pelo fato de eles conceder 2 licenças, né, de uma mesma propriedade, e nós procuramos os nossos meios legais, entramos com o nosso advogado pedindo o cancelamento da licença. Inclusive nós tivemos a resposta, né, do Instituto Estadual de Florestas que eles não poderiam cancelar, né? Na minha visão, uma falta de respeito, né, pela vida do meu pai, sendo que através dessas licenças que começou esse conflito e causando o assassinato do meu pai.
Procuramos o Instituto Estadual de Florestas, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos retorno. A polícia apurou que o mandante do assassinato já respondia a outros processos da mesma natureza. O que a Polícia Civil apurou é que, pelo menos desde a década de 90, a vítima residia na região e era comum explorar esse tipo de negócio, né? No qual a produção de eucalipto para a produção de carvão. E o investigado, no entanto, ao contrário, ele já tem um histórico de reincidência criminal em crimes violentos, já foi investigado por uma tentativa de homicídio e é envolvido em outras disputas na região que envolvem também o mesmo modus operandi, supostamente a grilagem de alguns pedaços de terra. O mandante do crime e outros 3 homens foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil. Apenas um deles ainda está foragido. Chama a atenção que entre os envolvidos presos está um sobrinho da vítima. Ele forneceu informações sensíveis sobre o deslocamento da vítima, o horário, o endereço de residência da vítima para que esse crime viesse a ser consumado. A família espera que os envolvidos permaneçam atrás das grades e paguem pelo crime. Esperar o júri, né, que a pena seja estipulada e que se cumpram, né, aquilo que a lei determina. Porque são bandidos, são covardes, são criminosos, porque se a gente analisar o fato, se juntaram, né, foram à casa de um senhor de 64 anos, um trabalhador rural, e lá o agrediram gratuitamente, né, alvejando o peito dele, sendo que um dos criminosos, né, tem mais de 100 processos. É a velha mania que muita gente ainda tem de querer resolver tudo da maneira como lhe convém, como acha que é melhor. Isso não existe, gente, isso não existe. Qualquer tipo de problema relacionado a essa questão de terra e tudo mais, é polícia e é justiça. Registra o caso na polícia, procura a justiça e cobra aquilo que você acha que lhe compete. Acabou. Pode demorar o tempo que for, uma hora vai chegar a justiça. Agora, querer sair fazendo o que bem entender, matando dessa maneira aí, uma hora a casa vai cair. Você vê esse cidadão, aparentemente uma pessoa que já tocava o terror naquela região há muito tempo, porque já tinha outros registros, como o delegado diz, inclusive tinha a prática de resolver as coisas na violência, na base da ameaça, na base da bala, que foi o que aconteceu. Agora rodou, demorou, 10 anos praticamente, o cara estava bem escondido, o cara estava fugindo bem da polícia. Mas uma hora a gente sabia que a casa dele ia cair e foi isso que aconteceu. E o pior, né, é que a pessoa tem o problema com outras e ela envolve uma série de outras pessoas também nisso tudo. Né, o cara mandou, foi o mandante. Ele envolveu outras 3 pessoas no meio, inclusive um sobrinho, né, um baita de um traíra, um baita de um sem vergonha, de um criminoso, que participou disso tudo para ajudar o cara. Foi em troca de dinheiro, foi em troca de alguma coisa? Não sei, mas o cara foi capaz de trair a própria família para levar vantagem sobre alguma coisa. É impressionante o que as pessoas não fazem pelo poder, pelo dinheiro, por aquilo que cresce nos olhos, né? Que cresce os olhos das pessoas. Complicado. Bom, falta um. Então não acaba por aqui. Eu ainda vou voltar nessa história, tão logo esse outro seja preso. Depois eu espero voltar só para trazer a condenação dos envolvidos. É isso que nós esperamos.